professor. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Professor. Eu sou Ari Barcelos e no episódio de hoje tenho duas convidadas muito especiais, as professoras e pesquisadoras Ada Brasileiro e Viviane Pimenta. Vamos conversar com a professora Viviane, que é professora do ICHS. Olá, eu sou a professora Viviane Pimenta, sou professora do Departamento de Letras do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto. E atuo como professora já há mais de 30 anos. Comecei atuando na educação infantil, passei pelo ensino fundamental, pelo Fundamental 2, ensino médio, ensino superior e cheguei à pós-graduação. Então, eu posso dizer que eu já passei por todos os níveis, né, de ensino. Também tendo passado por todas as modalidades, né? Já trabalhei com educação à distância, presencial, educação do campo, enfim. São muitas as atividades como professora que eu já realizei, né, ao longo aí desses mais de 30 anos na profissão. E hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre esse incômodo, né, que nós temos sentido quando nos deparamos com o cotidiano dos professores, como nos propusemos a descrever o cotidiano dos professores, né? Porque todos nós somos professores, né? Inicialmente nós começamos, né, a nos incomodar lá já há alguns anos e tendo, né, atuado nesses mais variados setores da educação, nós nos deparamos na atualidade com um eminente apagão docente, né? Isso muito nos incomodou. Nós entendemos que essa crise é para nós professores um chamamento à luta. Sabemos das dificuldades, né? Mas também sabemos, né, da nossa função social, da qualidade do nosso trabalho, da quantidade desse trabalho e da importância desse trabalho que chamamos de métier docente. Oi, Ari. Oi, Vivi. Oi, pessoal. Eu sou Ada. Também tenho mais de 30 anos de trajetória na sala de aula, na escola. Sou professora formadora na área de língua portuguesa. Tenho uma trajetória muito semelhante à de Viviane. Também ministrei aulas, trabalhei com vários níveis, todos os níveis de educação e modalidades de ensino. Atualmente estou na UFOP, no Departamento de Letras, no programa de pós-graduação, e estou com a Viviane nessa luta. E quando nós falamos desse chamamento à luta a que Vivi se refere, nós estamos pensando fortemente no conhecimento, no reconhecimento e na compreensão do que é esse trabalho, quais são os motivos que levam a essa crise, por que o nosso trabalho, que a nossa profissão tem sido tão atacada. O que as pessoas temem? Por que atacar a figura do professor? Viviane, vocês já comentaram um pouco, né, dessa realidade que estamos vivendo. Queria que você explicasse melhor para a gente o contexto do trabalho de vocês. Então, Ari, inicialmente nós nos fomos pegas de surpresa com a inquietação a partir de um projeto de ensino. A Ada ministrava aulas em um curso de pedagogia e nesse curso uma aluna se aproximou dela e questionou quando é que ela teria acesso a alguns gêneros do discurso que normalmente não estavam ali presentes ao longo da sua formação. Ela havia trago um bilhete e desse bilhete ela questionou quando é que eles aprenderiam a redigir um bilhete para enviar para um pai. A partir dessa inquietação, conversamos muito, Ada e eu, nos propusemos a pensar sobre isso e então surgiu um projeto de pesquisa. Nesse projeto de pesquisa, nós fomos, né, aos nossos colegas professores, foi na pandemia, então nós solicitamos a eles que nos contassem sobre a sua vida, sobre os gêneros do discurso que perpassavam o seu trabalho, né? Dialogamos com professores da educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, do ensino médio e do ensino superior, de
em instituições diferentes, né? E a partir desse pequeno inventário, né, inicialmente que nós fizemos, nós chegamos a um projeto de extensão. Então, partimos de um projeto de ensino, passamos por um projeto de pesquisa e chegamos a um projeto de extensão, porque compreendemos que essa pesquisa também só poderia se concretizar se estivesse em diálogo com a comunidade escolar, com os agentes escolares, com os professores. E foi aí que nós, então, demos início a esse trabalho sobre o métier docente. Como fomos chamados à luta, nós percebemos que uma forma de atuarmos, né, fortemente em defesa dessa profissão é por meio da divulgação científica. Então, nós temos aqui um trabalho político, né, que recorre à área da divulgação científica para poder ser realizado. Nós acreditamos fortemente que, a partir do momento em que esses saberes são construídos junto com a sociedade, e que a sociedade se conscientiza da quantidade, da qualidade, da necessidade do trabalho do professor, por meio da divulgação científica, nós estamos exercendo ação política. Gente, vocês já comentaram 2 vezes, mas eu queria uma explicação melhor para mim e para o nosso público também. O que é o métier e o que é o métier docente? Bom que tenha perguntado, é importante a gente esclarecer mesmo. O termo métier, Ari, vem de origem francesa e se refere a ofício, ocupação, profissão. A França tem se dedicado a alguns estudos importantes sobre o trabalho, sobre a profissionalização nos diversos campos. E nós aqui estamos nos ocupando com o métier docente, que para nós é todo o trabalho que compreende o real da atividade de um professor. E esse trabalho abrange saberes, práticas, experiências, tudo que é necessário para a gente exercer as nossas atividades. Algumas delas são físicas, são as mais visíveis, né? Quando um professor de educação infantil, por exemplo, vai desfraldar uma criança, é um trabalho físico, visível, todo mundo percebe. A aula em si também é uma atividade física. E tem as atividades mais intelectuais, mais interacionais, relacionais, e também aquelas de preparação de material, que são quase sempre invisíveis ou invisibilizadas, né? Por exemplo, fazer um plano de aula. Ninguém sabe o tempo que dá, né? Você fazer um plano de aula. Fazer a avaliação, corrigir as avaliações. Às vezes você demora uma aula para aplicar uma avaliação, mas você demora 1h30 para planejar aquela avaliação e mais umas 2 horas para avaliar e registrar e dar feedback aos alunos sobre aquela avaliação. Mas você recebe por 1 hora a aula que você ministrou. Então, o métier é esse conjunto de atividades que compreendem o cotidiano docente. Obrigado, Ada, pela explicação. E eu queria saber melhor, então, por que e como vocês têm estudado o métier docente. Olha, Ari, pode até parecer estranho, né? Porque o professor, que já trabalha tanto, se debruçar para compreender o seu trabalho. Mas pensando aqui, a partir do nosso pequeno inventário, que foi construído inicialmente, com 60 e poucos gêneros do discurso profissional, nós fomos compreendendo cada vez mais como o trabalho do professor é perpassado pela linguagem, como o professor realiza o seu trabalho por meio e na linguagem. Então, nós compreendemos, por exemplo, o desfraldar de uma criança. Ao tempo em que essa professora da educação infantil ocupa-se de desfraldar uma criança, ela também conversa com essa criança, ela também dialoga com essa criança, ela conversa com seus pares na escola, ela solicita a fralda, ela requisita um determinado tipo de pomada, e esse trabalho é feito com a linguagem. Ela recebe o pai no final da aula e entrega essa criança ao final da aula, e ela, depois de ter trocado a fralda, ela explica para o pai qual foi o procedimento que ela usou para desfraldar essa criança, para cuidar dessa criança. Então, mesmo quando nós estamos em atividades do cuidado, esse cuidado é perpassado pela linguagem. Isso foi nos dando a real dimensão de que, para realizar atividades, nós precisamos
usar a linguagem, até uma curadoria. Voltando à fralda, se eu não sei como utilizar essa fralda, eu preciso fazer uma curadoria para compreender quais são os passos de utilização. Então, um trabalho que às vezes é tomado como uma mera atividade física, na escola, na educação infantil, ali nós temos uma professora, e essa professora está realizando o seu trabalho docente, está envolvida com o seu métier, e ali são inúmeras as atividades realizadas, muito além, né, de desfraldar ou de trocar fraldas. Todos nós que temos um professor na família, costumamos reclamar, né? A gente ouve essas reclamações que o professor trabalha muito, fica o tempo todo ali naqueles papéis, no computador, pensando nos alunos. E isso nos incomodou enormemente, Ari, porque nós não sabíamos dar nome àquele tanto de trabalho. Então, foi a partir da necessidade de nomear o trabalho realizado, o real da atividade, foi que nós começamos a trabalhar com a elaboração, a produção de um inventário. Inventário dos gêneros do discurso profissional docente. Assim como o jornalista trabalha lá com a notícia, a reportagem, a entrevista, né? O médico tem os gêneros profissionais, o advogado tem seus gêneros profissionais, nós também temos os nossos, mas nós não costumamos trabalhar nomeando aquilo que nós estamos fazendo. Então, nosso trabalho tem sido nessa direção, primeiro observando a nossa própria prática, anotando, trabalhando muito com o diário de campo, diário de bordo, e depois fazendo entrevistas. As entrevistas, normalmente, são entrevistas narrativas, em que hoje nós mudamos ao longo do tempo, mas hoje nós temos perguntado para os nossos colegas o que eles fazem no decorrer do dia, da hora que acordam até a hora que vão dormir, pensando no trabalho que eles realizam. E aí, na medida em que eles vão falando sobre o que eles fazem, nós vamos nomeando a partir dos gêneros do discurso. E chegamos a um inventário hoje de 260 gêneros do discurso profissional docente que nós mobilizamos para concretizar o nosso trabalho. A aula, é lógico, é a mais conhecida, né? O gênero do trabalho mais conhecido, mas reunião de pais, essa preparação antes, durante, depois de uma reunião, o trabalho que isso dá, ninguém comenta, né? E isso é trabalho e tem nome. Então, nós convidamos vocês a conhecer esses 260 gêneros, que é lógico, nós não trabalhamos com eles todos os dias, mas em algum momento da sua atividade você vai precisar mobilizá-lo para que o seu trabalho seja feito. É meio assustador, né, quando a gente escuta que é mais de 260 gêneros e que tem mais, provavelmente, né? E que outros trabalhos vocês têm encontrado também nessa atividade, nessa pesquisa? Olha, Ari, é surpreendente mesmo. E nós já entendemos que esses 260 gêneros são os que encontramos até o momento. Já temos compreensão de que esses gêneros, à medida em que a sociedade modifica, à medida em que os processos se modificam, novos gêneros vão surgindo. Alguns começam a ser menos usados, mas novos gêneros vão surgindo. E esses gêneros surgem por conta de também algo que vem da nossa pesquisa, é que professor ele não realiza só atividades de ensino. A nossa pesquisa tem nos mostrado que o professor atua em várias atividades, ele precisa realizar várias atividades. Nessas atividades surgem os gêneros mais demandados para umas ou para outras. Chegamos a um número de 6 atividades do trabalho docente. A atividade de ensino, que é a mais conhecida, né, a que as pessoas mais conhecem, e a atividade base, né, da nossa profissão, mas nós também, do ensino, da educação infantil ao ensino superior, todos. Nós realizamos pesquisa, nós fazemos extensão, nós atuamos na gestão, nós trabalhamos com formação continuada e, ultimamente, depois do nosso pós-doutorado na França, nós chegamos a mais uma atividade que foi a que inicialmente nos provocou, mas que nós havíamos
meio que deixado de lado, mas apareceu fortemente a representação profissional. Quando nós estamos, nesse momento que eu estou falando sobre docência, que eu estou falando como pesquisadora da UFOP, que eu estou falando, nós, Ada e eu, estamos aqui, né, falando como professoras do DELET, professoras da UFOP, professoras do Pós-Letras, de certa forma, estamos exercendo representação profissional, porque nós somos duas professoras, né, discutindo questões relacionadas ao nosso trabalho. E nós não falamos de que lugar que nós falamos, nós falamos do lugar da nossa profissão. Então, fazemos gestão, é muito importante entender que professor faz gestão, né? As pessoas às vezes não consideram isso, mas quantas vezes ele tem que fazer, o professor precisa desenvolver atividades que estão intimamente ligadas à gestão da escola. A organização de uma festa junina, por exemplo, o professor vai realizar inúmeras atividades de gestão, né? A festa junina por si só já é uma atividade de extensão, porque é em diálogo com a comunidade, né? Construir saberes a partir das culturas locais, em constante diálogo com a comunidade, promovendo formação do professor em formação continuada, ou seja, fazemos ensino, pesquisa, extensão, gestão, formação continuada e representação profissional. Então, são essas as atividades às quais chegamos até o momento. Foi interessante, né, Viviane, que nós não começamos com a intenção de trabalhar com taxonomia ou categorização, mas isso foi surgindo, né, porque os dados foram chegando até nós e aquele debruçar sobre eles foi deixando mais evidente para nós esses tipos de atividades a que a Viviane mencionou. E pensando um pouco mais sobre esses gêneros do discurso profissional, nós também conseguimos categorizar 6 funções discursivas. E nós entendemos que essas funções discursivas são as finalidades interacionais a serem cumpridas por determinado gênero do discurso. Então, quando você registra, por exemplo, o resultado de uma avaliação, tem uma função que está ali na comunicação interpessoal, mas também ela é documental, aquele registro no diário. Então, nós conseguimos, coincidentemente, né, chegar a outras 6 funções, que são elas: o planejamento, o ensino e aprendizagem, a comunicação interpessoal, a negociação, a avaliação e a documentação. Foi muito interessante, é lógico que foi exaustivo, mas foi muito interessante a gente descobrir as funções discursivas que um mesmo gênero pode exercer em situações interacionais diferentes. E entender que todas essas funções perpassam e constituem o nosso trabalho. Então, nós estamos trazendo, no livro, né, Ari, que nós estamos lançando agora, nós estamos trazendo essas categorias, né, esse exercício de taxonomia que nós entendemos ser incompleto, porque o nosso trabalho ele é fluido, ele vai se moldando e se adaptando com as mudanças do próprio tempo, mas que no momento nós temos essa contribuição dos tipos de atividades e também as categorias das funções discursivas. Caminhamos um pouco também no campo das modalidades, né? Porque o nosso trabalho ele vai mudando e vai se emoldurando na medida da necessidade. Um texto que anteriormente era eminentemente escrito, hoje já é multimodal, às vezes trabalhando com a oralidade. E nesse caminhar, a Viviane e eu temos discutido sobre a necessidade de nós, professores, nos profissionalizarmos a partir da aprendizagem mesmo, né, desses gêneros do discurso profissional. Fica o convite. Bom, gente, muito interessante essas questões da função discursiva, né? E fica muito claro para a gente que o trabalho do professor é a linguagem. E eu queria que vocês me dessem um exemplo assim, mais prático das funções discursivas na prática do professor no métier. Então, Ari, vamos pensar na perspectiva de uma tarefa, né?
Se nós temos uma determinada tarefa para ser realizada, por exemplo, a tarefa é participar de uma assembleia departamental. Vou mencionar aqui o exemplo do ensino superior, né? Então, nós precisamos participar de uma assembleia departamental. Bom, para participarmos de uma assembleia departamental, a nossa colega que está na gestão, ela vai precisar elaborar a pauta, né? A função discursiva dessa pauta, ela vai ter algumas funções discursivas, dentre elas, né, a de documentação. Uma delas é documentar, né, desde o início, a Assembleia Departamental. Existem outras funções discursivas para a mesma pauta, mas eu mencionei essa função. Nós vamos receber essa pauta, né, e vamos realizar estudos sobre essa pauta e vamos nos preparar para participar dessa Assembleia Departamental. Durante a Assembleia Departamental, de alguma forma, nós vamos emitir pareceres, nós vamos avaliar questões, nós vamos interagir com colegas, né? Nós vamos registrar posicionamentos, isso de forma oral normalmente, né? Isso é oralizado. Isso que nós estamos fazendo ali, por exemplo, normalmente tem a função discursiva de negociação e também de representação profissional. Todos ali participando da Assembleia, que é um gênero, a Assembleia Departamental é um gênero do discurso. Nós que estamos participando, os gêneros que nós mobilizamos desempenham funções discursivas de representação, de negociação, né? De avaliação. Então, ao emitirmos um parecer, ao votarmos por em um determinado, algo que nos foi solicitado para votarmos, né? Nós estamos ali avaliando. Quando votamos, estamos avaliando. Então, a gente percebe que são várias as funções discursivas que podem perpassar num mesmo gênero do discurso. O gênero do discurso maior ali é a Assembleia Departamental. Mas, para subsidiar essa Assembleia, a gente vai, inclusive, para até o pós-assembleia. No pós-assembleia, nós temos conversas de corredores, né? Para fazer alguns ajustes de coisas que foram decididas na assembleia. Nós temos outras reuniões, né? A partir do que foi decidido na assembleia, nós realizamos outras reuniões nos nossos núcleos, né? Nos nossos colegiados, etc. Então, é uma cadeia de uso da linguagem e nós precisamos nos apropriar desses saberes. Por quê? Porque se nós não nos apropriamos disso e não conseguimos utilizar a linguagem de uma forma, né, mais eficiente, a gente acaba perdendo oportunidade, né, e perdendo momentos. Por isso que a gente considera ser importante, de fato, nos debruçarmos e estudarmos, estarmos em constante formação profissional para estudarmos esses gêneros, para que a gente possa, a partir de desempenhado um gênero que a gente considere que ficou bom, a gente possa também mostrar todo esse serviço. O que não é visto não é valorizado. Então, nós precisamos mostrar esse serviço, e aí entra a divulgação científica, né? Nós precisamos, por meio da divulgação científica, mostrar todo esse nosso serviço, apresentar esse trabalho, né? Por que nomear? Porque o que não é nomeado não é visto. O que não tem nome é invisível e não é visto, consequentemente não é valorizado. Então, a gente busca, via divulgação científica, trazer para a visibilidade todas essas tarefas, atividades, gêneros do discurso e funções discursivas, para que possamos, então, disputar e lutar. Esse é o chamamento à luta. Nós então, chamamos os nossos colegas à luta no seguinte sentido: vamos lutar com armas. E qual é a nossa arma? A linguagem. Bom, professores, vocês estão aí com um livro novo, né, com um título muito provocativo, que eu já repasso como pergunta. Professor só dá aula? Me fala um pouquinho mais sobre esse livro, esse título e tudo mais que tem no livro. Professor só dá aula, Ari, só dá aula, Viviane. Não é só isso que nós fazemos o dia inteiro, né? Em todas essas atividades e funções, todas as tarefas que nos chegam e que multiplicam esse volume enorme de trabalho que nos chega, né, a cada dia. E aí, esse título, Ari, ele surgiu dos próprios professores, né, dos dados da nossa pesquisa, e nós chegamos a um momento que nós decidimos que este seria o título do nosso livro.
e ele provoca realmente, como você está dizendo, as pessoas chamam a atenção, as pessoas gravam o nome do livro e nós estamos usando esse produto, né, do nosso trabalho como um instrumento de luta também, porque é o modo como nós estamos usando, assim, um dos modos para fazer chegar aquilo que nós já conseguimos construir em torno do métier docente, as pessoas que realmente interessam, que são agentes políticos, representantes profissionais que nós temos, sindicatos, secretários, né, de educação, enfim, para que as pessoas também compreendam o quão volumoso e importante é o nosso trabalho. Uma parte boa do nosso livro, Ari, nós temos dedicado a mostrar e a construir um contradiscurso a este que está vigorando hoje, que professor é muito desvalorizado e professor é atacado, mas professor é atacado e desvalorizado por quê? Né? Por que que nós sofremos esses ataques sobre o que falávamos no início aqui da nossa conversa? Porque nós incomodamos. Porque nós queremos formar, contribuir para o desenvolvimento de pessoas. O professor é esse cidadão, esta é a nossa profissão. A nossa profissão é aquela que especialmente cuida do desenvolvimento humano. E isso pode incomodar aqueles que não querem o ser humano desenvolvido, né? E nós dedicamos parte do nosso livro a pensar sobre a importância da nossa profissão, a elevar um pouco o moral desses nossos companheiros, né, de categoria profissional, no sentido de acreditar na importância, na relevância do profissional professor para a formação de uma sociedade mais justa, que faça sentido para os sujeitos que nela vivem, né? Então, este é o nosso trabalho. Diante de tudo isso que conversamos hoje, nós queremos convidar os nossos colegas professores para a luta, né? Para se sentirem bem, primeiramente porque não estamos obsoletos, não somos descartáveis, não existe tecnologia que vá nos substituir. Nós acreditamos firmemente nisso. O volume, a quantidade, a qualidade de trabalho que a gente desenvolve, a gente sabe que é algo nosso, né? Nós interagimos socialmente, nós interagimos com os outros, participamos da construção, da formação de uma sociedade. Então, é importante que cada colega que esteja nos ouvindo, cada professor que esteja nos ouvindo, primeiramente que ele se sinta como o profissional, com o artigo, o profissional docente. Porque, de fato, nós somos importantes. E, para isso, nós precisamos mostrar o nosso valor. E nós temos muito valor, o nosso trabalho é de qualidade, nós nos dedicamos muito a preparações e mais preparações para que o nosso trabalho seja bem realizado. Então, nós entregamos um produto com qualidade também, né? O produto final lá, a aula, ela chega com qualidade e a gente, assim, eu convido os colegas para, diante do reconhecimento do tanto de trabalho que a gente faz, considerando a importância, a relevância do profissional na escola, na universidade, na sociedade, para que a gente possa nos dar as mãos e lutar pela nossa categoria, pela nossa profissão. Bom, muito obrigado, professoras, pela participação, pela conversa aqui no nosso podcast, no Pode Falar Professor. É muito especial essa conversa. E aqui no Pode Falar Professor, esse podcast, né, ele nasceu um pouquinho desse cenário também de desvalorização do professor, nessa preocupação, pensando o espaço que o professor precisa ocupar, né, nessas mídias sociais. Então é muito interessante a participação de vocês e muito importante. Queria deixar um final, um fechamento, para que vocês convidem melhor os professores a participar mesmo dessa luta, que conheçam também o trabalho de vocês e deixar uma palavra final para os nossos ouvintes. Então, pessoal, como uma mensagem, eu queria dizer o seguinte: eu sou professora porque eu escolhi ser professora. Eu amo ser professora. Eu não fui enganada.
Então, todos os percalços que eu passo, todas as dificuldades que vêm, eu já as recebo e entendo como espaço de luta. Eu não me vejo em outro lugar, eu não me vejo em outro lugar que não seja a sala de aula. E eu amo os alunos. Eu sou uma pessoa apaixonada pelos alunos. Então, professor precisa gostar de aluno, né? Eu deixo aqui uma mensagem para os nossos colegas de se valorizarem, se amarem também e vamos juntos entender que essa profissão é uma das mais nobres que existem. Um beijo para vocês, boa tarde, obrigada por nos ouvirem. Obrigada, Ari, pela oportunidade. Obrigada, Viviane, por mais essa parceria. É muito bom ter a oportunidade de a gente se reafirmar na docência. E este espaço aqui do podcast, né, Pode Falar, Professor, é esse espaço de a gente se reafirmar e dizer: eu amo ser professora. Eu adoro a profissão que eu escolhi e é nela que eu me realizo socialmente. Eu vejo a minha função social acontecendo no dia a dia, nas contribuições que a gente pode, né, levar até os nossos alunos. Ser professor é uma profissão nobre que precisa ser respeitada e primeiramente por nós mesmos, né? Nós vamos respeitar na luta coletiva e também na luta individual, que é esse processo de formação continuada. Muito obrigada, que a gente continue firmes nessa luta maravilhosa, linda, que é essa de formar o cidadão a cada dia.